Opa galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Quadro e Ciência. Depois de tanto tempo, depois de um ano, estou aqui gravando vídeo para vocês. Então quem quer saber por onde eu ando, por onde eu produzo meus conteúdos aí de divulgação científica, já vou deixar aqui no início do vídeo, tá? O meu Instagram, que é onde eu mais estou aí postando reels, posts, falando aí sobre ciência, educação e afins, tá? Mas voltando aqui, porque não teria como ser de outro jeito, eu preciso falar sobre Oppenheimer. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 8, 7, 6, 5. Bom, se você mora na caverna, estava congelado, não sabe o que está acontecendo no mundo aí, você é totalmente desconectado, saiu aí, está em cartaz, o novo filme do Christopher Nolan, tá? O mesmo diretor aí de vários filmes conhecidos, Tenet, Interestelar, trilogia do Batman, o Cavaleiro das Trevas, enfim, tantos filmes, tá? Estou aqui citando apenas alguns, e saiu aí o filme do Oppenheimer, um filme que fala sobre o cientista, né, sobre uma história real aí, um físico americano por trás do projeto Manhattan, ou seja, por trás da construção da bomba atômica. Bom, não é novidade para ninguém que gosta de ciência, de cientistas, tudo que envolve ciência em geral, né, principalmente física. Então eu já sou bastante fã desses filmes aí sobre biografias de grandes cientistas, que é o caso, por exemplo, do Jogo da Imitação, que também se passa no contexto da Segunda Guerra Mundial e fala sobre Alan Turing, considerado aí o pai da ciência da computação. Recomendo muito assistir, caso você não tenha visto. E por isso que eu não poderia deixar de perder um grande filme aí do Oppenheimer, que aborda essa passagem tão polêmica na história da física e da ciência em geral, que foi a construção de armas nucleares durante a Segunda Guerra. E eu sei que um filme tão popular como esse está sendo abordado por diversas pessoas em diversos canais, inclusive outros divulgadores científicos, mas eu acho que tem algumas palavrinhas e contribuições para o debate que não teria como deixar passar e não falar aqui para vocês, tá? Então já vai deixando o like, tô aqui com a camisa da Laika, sem medo de ser chamado de comunista, e vamos pro debate. Bom, já vou avisando aqui que eu vou evitar spoilers, tá? Mas eu recomendo fortemente que você tenha assistido o filme, inclusive está espetacular, é uma experiência digna realmente de você pagar o ingresso e ver no cinema. Tem cenas belíssimas ali, muito bem feito, muito bem retratado. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que assista, mas não é necessário para entender esse vídeo. Eu vou tentar evitar spoilers. O primeiro ponto que eu quero elogiar, e é bastante legal para quem é entusiasta da ciência ou da área da ciência em geral, tem um conhecimento aí, principalmente sobre o cenário da física no século XX, é a presença de diversos cientistas famosos, né? Como o próprio Albert Einstein, que viralizou aí nas redes sociais, as interações entre o nosso personagem Oppenheimer e o Einstein. Mas nós temos também o Niels Bohr, que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o modelo atômico de Bohr, mas Bohr tem uma contribuição gigantesca aí na construção lá das teorias quânticas, né, estabelecimento da chamada mecânica quântica, ou física quântica, tá? Nós temos alguns personagens como o Richard Feynman, que eu sou fãzaço do Feynman, não tenho para que negar isso, né, e acredito que muita gente aí acaba parando na física, ou tem uma grande afeição pela figura do Feynman, por ser um cara muito divertido, muito descontraído, e cheio de histórias, né, cheio de peripécias e tudo mais. Ele está lá, ele participou, era muito jovem, mas ele participou da Operação Manhattan. Inclusive, sou muito suspeito para falar sobre esse cara, né, porque tem um livro aqui, ó, Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, que conta bastante, né, excentricidades da vida dele, bastante histórias sobre a vida dele, né? Bom, e tudo isso já faz do filme meio que uma espécie de Vingadores para quem é entusiasta da física e da ciência em geral. Porque a cada cena vai aparecendo um personagem ali famoso e você fica, ei, eu sei quem é esse cara. Então, né, pra gente é uma loucura, é uma satisfação muito grande ver tantos nomes famosos da ciência sendo retratados na tela. Existem alguns outros que não são tão midiáticos, mas que são muito importantes, como o Teller, que está por trás da ideia, né, ele colaborou bastante lá na construção da bomba do Projeto Manhattan, e ele também foi o primeiro a ter uma ideia ali sobre bombas de hidrogênio, né, que são até mais fortes do que as bombas nucleares de fissão. Também nós temos a participação da figura bastante controversa, que é o Heisenberg, né, o físico alemão aí, muito famoso até pelo princípio da incerteza de Heisenberg,
que é uma das coisas mais faladas aí na quântica, na divulgação científica sobre mecânica quântica, sobre o princípio da incerteza, que traz muito da estranheza do mundo quântico, não é mesmo? Mas todos esses personagens ilustram bem a complexidade da dinâmica social da época, porque a ciência está fortemente ligada, né, à nossa sociedade, aos fenômenos socio-históricos, né, as mais variadas áreas, e a ciência não seria diferente. Isso aconteceu com a arte e com tantas outras áreas. No caso da física, na época, ela praticamente rachou. Isso porque muitos grandes cientistas, como o próprio Heisenberg, eram alemães. A Alemanha era uma potência científica na época. E muitos também eram judeus, como o caso do Albert Einstein, né, que apesar de ser alemão, teve que sair do seu país e se refugiar nos Estados Unidos devido à perseguição aí, né, a ascensão dos pensamentos nazifascistas na Europa, Hitler no poder, e a perseguição, o Holocausto e afins, né? Aquilo que todo mundo já conhece em tempo de escola, das aulas de história. Então, a própria invasão do exército alemão nazista na dominação em outros países da Europa complicava bastante a coisa, como foi o caso do Niels Bohr, que estava lá na Dinamarca e ela estava sob ocupação nazista. Então ele ficou, de certa forma, preso nesse território. Então você vê um cenário em que a própria física ficou dividida entre os aliados e os países do eixo. O próprio Oppenheimer era judeu e ele fez o seu doutorado na Europa, mas no filme ilustra bem como foi recomendado para ele que voltasse aos Estados Unidos, seu país de origem. Ao mesmo tempo que as coisas escalavam, o mundo ficava tenso e nós tínhamos aí a Segunda Guerra Mundial para estourar, em 1939, nós também temos o desenvolvimento de toda a física nuclear, que levaria à possibilidade das bombas nucleares. A própria mecânica quântica estava em seu pleno desenvolvimento, né? Lembrando aí que as equações de Schrödinger, por exemplo, uma das mais famosas da mecânica quântica, bem basilar, foi publicada em 1926. Nós tivemos, durante a década de 30, a descoberta do urânio, urânio 235, o isótopo de urânio, que é bastante difícil. Nós tivemos também a descoberta do plutônio 239, e nós tivemos também a descoberta da fissão estimulada por bombardeamento de nêutrons, né? Isso é bem retratado no filme, na medida que essa notícia se espalha pelo mundo, né? Publicam um artigo e conseguem reproduzir esse fenômeno. Percebe-se que é um fenômeno que gera bastante energia, é uma reação exotérmica bastante forte, mostrando aí que existe muita energia armazenada nos núcleos de átomos pesados, como é o caso do urânio 235, e que isso possibilita a construção de uma bomba, porque temos que lembrar, explosões nada mais são do que uma liberação descontrolada de energia. Se você quer saber mais sobre esse tema, relação da física da bomba atômica, eu recomendo você dar uma olhada lá no meu Instagram, eu fiz um post, tá? E vou fazer outros complementares. Também estou tirando dúvidas para quem comenta lá e tudo mais, explicando um pouco sobre a radioatividade, esse processo de fissão nuclear e como funciona esse mecanismo aí por trás da bomba atômica, tá bom? Mas aqui eu quero focar mais em discussões a respeito de como tudo é muito político. Sim, é político a questão. A questão de criar uma arma como essa, uma arma de destruição em massa como as bombas atômicas, tem um caráter bastante histórico ali, social e político. Nós temos também a passagem da carta do Albert Einstein ao presidente Roosevelt, presidente americano, em que ele alerta sobre o perigo da construção de armas nucleares por parte dos países do eixo, no caso a Alemanha. E realmente existiu também, tá? Apesar de poucas pessoas saberem, mas existia um programa de uma arma atômica feita pela Alemanha, tá? Eles estavam tentando construir, inclusive o Heisenberg era um dos membros mais importantes aí desse grupo. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, começa uma corrida armamentista para a construção de armas atômicas. Aquele que dominar uma arma nuclear provavelmente dominará a guerra. O que eu quero refletir com vocês é um pouco sobre ética, até porque quando a gente trabalha com ciências naturais, raramente a gente discute ética, até mesmo, por exemplo, numa faculdade de física, como eu estou fazendo, estou terminando o bacharelado de física, e a gente não teve nenhum espaço, nenhuma disciplina para discussão de ética. Isso não é exclusividade da minha universidade, mas é bem comum dos currículos de física em geral. Existe pouco espaço para discussões filosóficas, ainda mais pouquíssimo espaço para a ética. É uma ideia de que a ciência, no seu nível mais puro e abstrato, está muito desconectado com a realidade social, com seus impactos na sociedade. Então coisas como ética não se aplicariam. O que eu acho é uma ideia bastante ingênua, tá? E acredito que esse episódio do Oppenheimer e da construção da bomba atômica prova bastante esse meu ponto. Então, como podemos ver no filme, a grande parte dos cientistas foram principalmente pela curiosidade científica e pelo progresso da ciência, o que de fato é bastante louvável. O projeto Manhattan como um todo trouxe diversos avanços no campo da geração de energia nuclear, né, no campo do controle aí, da questão da fissão, entendimento melhor
desses elementos e tudo mais. Porém, a gente não pode distanciar isso do objetivo final, que é a construção de uma arma para ser usada numa guerra. Uma arma de destruição em massa. Uma arma que apenas 1 quilo do urânio, por exemplo, é equivalente a quilotoneladas de TNT explodindo. A gente não pode distanciar essas duas coisas, tá? A gente não pode distanciar as causas das consequências. A ideia principal que motivou o projeto e a construção das bombas é principalmente terminar com a guerra. A ideia que se tinha é que uma vez que os Estados Unidos chegasse na arma nuclear mais rápido que os alemães e usasse ela em guerra, isso faria com que a Alemanha se rendesse rapidamente e assim a gente salvaria milhares de vidas, milhões até de vidas, terminando a guerra mais cedo, mas ao custo da destruição de alguns milhares. Acontece que durante o último ano da guerra, 1945, a Alemanha se rende, com o suicídio de Hitler, antes que a bomba fique pronta. A bomba vai ser testada no mês de julho e logo em seguida, em agosto, ela é utilizada contra o Japão, o único país do eixo que continuava na guerra. A bomba foi disparada 2 vezes contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Essa história aí já é bem conhecida. No entanto, eu quero alertar aqui para vocês que por várias vezes na mídia a gente não tem a real dimensão do problema ou do que foi os desastres aí de Hiroshima e Nagasaki. Tá? Então eu recomendo para vocês uma animação japonesa baseada no mangá de mesmo nome, que é Gen dos Pés Descalços. Vou deixar aqui em algum lugar. Vocês podem ver facilmente no YouTube, Gen dos Pés Descalços, o filme 1 e o Gen dos Pés Descalços 2. No primeiro filme é bastante bem retratado a detonação da bomba, mas na visão de alguém que realmente estava lá, em Hiroshima. Gen dos Pés Descalços é um filme bastante trágico, contando a história de uma criança chamada Gen, que com 6 anos de idade vê sua família morrer praticamente inteira, com exceção de sua mãe, devido à detonação da bomba atômica em Hiroshima. A história por si só parece bastante trágica e as imagens são chocantes, mostrando a cidade arrasada e várias pessoas feridas sofrendo com o efeito da radiação, inclusive o próprio protagonista e sua mãe. Mas pode ficar pior. A história é baseada na vivência do próprio autor, Keiji Nakazawa, que estava lá e tinha 6 anos de idade, e por muito tempo não quis retratar em sua carreira de mangaka o sofrimento que passou devido à detonação da bomba de Hiroshima. Mas após a morte de sua mãe, por consequências da exposição à radiação, ele traz ao mundo essa linda obra, que eu acho bastante complementar e promove bastante reflexão sobre os impactos da detonação da bomba atômica. Voltando para o filme, existe um grande ponto alto ali, que é a detonação da bomba, o teste Trinity, que foi feito em Los Alamos. É uma cena belíssima, bem feita, que quem já viu o filme, é uma cena belíssima, bem feita, que merece grandes elogios. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma bomba atômica. A gente está falando da beleza da destruição. A gente está falando aqui da beleza da morte. Uma beleza contrária ao próprio belo. Eu não tenho palavras melhores para descrever o que é a bomba atômica que não seja o poema de Vinícius de Moraes, principalmente cantado na voz de Mato Grosso. A bomba atômica, no fim, é uma anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa. Sem nada. Bom, sei o que me pesou, mas eu acho importante, é um tema sério. E aqui vai alguns 2 outros pontos que eu quero trazer, tá? Primeiro, se você se interessa bastante aí pelo tema de radiação, radioatividade, desastres nucleares e afins, quer saber mais sobre, eu recomendo muito a série Chernobyl, tá? Da HBO. Não estou recebendo nenhum patrocínio aqui, tá? É somente questão de fã mesmo. Então fica essa recomendação aí para vocês, se vocês já têm conta e tal, puderem acessar. É uma minissérie muito bacana que conta como foi o desastre aí em Chernobyl.
Tá? Em 1987, né, uma usina nuclear acaba explodindo seu reator, né, devido a falhas humanas e afins, se tornando o maior desastre nuclear da história, tá? De uma usina, na história. Outro ponto que eu quero comentar é a dimensão política, que ficou bastante clara no filme. As posturas do Oppenheimer mais alinhadas à esquerda, principalmente ao comunismo. Apesar dele nunca ter sido membro, de fato, do comunismo, dos partidos comunistas nos Estados Unidos, ele tinha forte vinculação, né, proximidade pessoal mesmo, contribuiu financeiramente, né, apoiou a galera na Guerra Espanhola, né, Guerra Civil Espanhola, que antecede a Segunda Guerra Mundial, né, até tida como um ensaio. Então ele dava dinheiro que chegava lá por meio de grupos comunistas para ajudar a combater o Franco, né, um ditador fascista de direita. E tudo isso, né, o envolvimento dele com sindicatos e tudo mais, faz com que nos anos 50 os Estados Unidos entra na loucura aí da Guerra Fria, do macartismo e afins. Então a forte perseguição a qualquer um que tem um alinhamento mais à esquerda, mais próximo do comunismo. Né, existe essa loucura, essa caça às bruxas nos Estados Unidos, devido ao contexto da Guerra Fria, da luta contra o URSS, né, um país socialista. E a gente vê isso no arco final do filme, né, toda essa perseguição à figura dele nos anos 50 devido às suas posições políticas, muitas vezes até antigas. E o que eu quero trazer aqui é que nessa mesma época, nos anos 50, está ocorrendo a Operação Paperclip, que dá origem à NASA, né? NASA aí, que tem toda a sua importância até hoje, mas teve bastante nessa parte da história, na corrida espacial que leva o homem à Lua. Sendo que muitos cientistas que trabalham na NASA eram cientistas alemães envolvidos diretamente com o nazismo, que foram selecionados, né, de forma sigilosa, tiveram seus nomes alterados, seu passado apagado, tá? E migraram para os Estados Unidos para trabalhar, né, no que viria a ser a NASA. Então essa foi a Operação Paperclip. E vejam que os americanos não têm nenhum problema em trabalhar com cientistas, entre aspas, nazistas. Mas havia um grande problema, uma grande perseguição a cientistas tidos como comunistas, né? Então, vejam aí que cenário bacana, que cenário maravilhoso, que acho que faltou essa pontinha aí, mas talvez o Christopher Nolan não quis alfinetar, como nos anos 50 nos Estados Unidos era muito mais aceitável andar com nazistas do que com comunistas. Se essa perseguição maluca a pessoas tidas como de esquerda, comunistas, te parece familiar, é porque talvez seja. O último ponto importantíssimo que eu quero trazer aqui é o que fica pós o uso das bombas na guerra, pós as explosões de Hiroshima e Nagasaki. É esse mundo que a gente vive, que varia de vez em quando, mas está sempre oscilando aí com medo de uma terceira guerra iminente, com medo das detonações de armamentos nucleares, do apocalipse nuclear. Esse é o mundo que nós vivemos. Muitos me chamarão de alarmista, mas no cenário que a gente vive, com as grandes potências mundiais, né, declaradamente possuindo armas nucleares, não somente atômicas, que são baseadas em fissão, mas também há bombas de hidrogênio, que são baseadas em fusão. Enquanto as de fissão, a gente está falando de quilotons na explosão, as de fusão, a gente está falando de megatons. E essas potências, né, Rússia, Estados Unidos, China, Índia, até países como o Paquistão, vários países europeus, como Inglaterra, França, possuem armamento nuclear declarado. O uso disso pode realmente acabar com a vida ou torná-la bastante difícil em nosso planeta. Ninguém quer uma guerra nuclear. Ninguém ganha com o uso de armas nucleares. Todos perdem. Todos. Vários cientistas tinham posições pacifistas, cientistas até mesmo envolvidos com a Operação Manhattan, como o próprio Oppenheimer, o Fermi, o Feynman, entre tantos outros, contra o uso dessas armas, porque eles têm plena consciência do desastre que isso pode levar à humanidade. Em 1947, a Universidade de Chicago criou o relógio do juízo final, o relógio do fim do mundo, Doomsday Clock, no original. Esse relógio fictício é uma medida de quando estamos próximos da meia-noite, ou seja, próximos de um apocalipse nuclear. E vai sendo ajustado conforme as tensões mundiais aumentam ou diminuem. Ele já chegou bastante próximo, né, da meia-noite durante a Guerra Fria, a crise dos mísseis, estando a 2 minutos do fim. Hoje, com a guerra da Ucrânia e toda a tensão no mundo, o relógio está mais perto do que nunca, marcando 1 minuto e 40 segundos. Se não fizermos nada, a destruição é iminente. E por isso é preciso refletir, é preciso buscar a paz, é preciso que organizações, países do mundo, tentem ao máximo chegar num acordo, chegar no fim da guerra, e que as armas nucleares, todo esse arsenal, jamais seja usado
em combate. De novo. Bom, eu sei que esse vídeo foi meio pesado, eu sei que eu falei de muita coisa, mas se você gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Eu espero muito que eu tenha trazido aqui reflexões a mais para vocês, coisas que venham agregar pós o filme, tá? Mas o filme está belíssimo, não deixe de ver. Aqui é apenas um apêndice, apenas alguns comentários. E se você acha que eu deixei de falar de alguma coisa, ou você acha que tem alguma coisa também para contribuir, por favor, comente aí, que eu vou adorar estar discutindo com vocês. Muito obrigado. Não sei quando é que vai ter outro vídeo no Quadro de Ciência, mas no Instagram com certeza estarei lá, fazendo reels, fazendo posts e tudo mais. Então é isso. E até a próxima.